Você acorda e a primeira coisa que busca é aquela xícara quente e escura para o cérebro pegar no tranco, ou talvez o dia tenha sido tão estressante que só aquele comprimido tarja preta consegue desligar o barulho na sua mente para dormir, ou quem sabe é o ritual de bolar um baseado no fim da tarde, que parece ser a única válvula de escape possível nesse mundo caótico. E a pergunta que ninguém quer responder honestamente é qual dessas muletas químicas está realmente destruindo a sua autonomia mais. Rápido, porque a sociedade normalizou o café como combustível do capitalismo. Demonizou a maconha por décadas e agora prescreve Rivotril como se fosse água benta. Mas a verdade biológica não liga para a moralidade ou para a lei. Ela só responde a receptores e neurotransmissores. E é exatamente aí que vamos mergulhar agora, para entender o que acontece no segundo em que essas substâncias tocam a sua corrente sanguínea, começando pelo café. Essa droga socialmente aceita que você provavelmente já consumiu. Hoje, sem pensar duas vezes, e que atua bloqueando a adenosina no seu cérebro, impedindo que você sinta o cansaço real acumulado, criando uma dívida de sono que o seu corpo vai cobrar com juros compostos mais tarde. E a dependência de cafeína é tão insidiosa porque ela não destrói sua vida social ou faz você perder o emprego imediatamente, ela apenas se torna invisível até o dia em que você tenta parar e sente a dor de cabeça pulsante, a irritabilidade e a névoa mental que provam que seu cérebro já não sabe mais funcionar no normal sem esse estimulante. Mas será que isso se compara ao Rivotril, o famoso clonazepam, que pertence à família dos benzodiazepínicos e atua no sistema GABAérgico, causando uma sedação profunda e uma sensação de paz artificial, que pode se transformar em um pesadelo de abstinência em questão de semanas ou meses, porque, diferentemente do café que te acelera, o Rivotril desliga os freios da ansiedade de uma forma tão potente que o cérebro para de produzir seus próprios calmantes naturais, e quando você tira a droga, o rebote é uma ansiedade 1000 vezes pior do que a que te levou a tomar o remédio, em primeiro lugar, criando um ciclo vicioso de medo e dependência química pesada que pode levar a convulsões e riscos de vida se a retirada for abrupta, e então temos a maconha. A cannabis, com seus fitocannabinoides como o THC e o CBD, que interagem com o sistema endocannabinoide, que nós já temos naturalmente no corpo, regulando humor, apetite e memória. E a grande polêmica aqui é que por muito tempo disseram que maconha não vicia fisicamente, o que é uma meia-verdade perigosa. Porque embora a abstinência física não te mate, como a do álcool ou dos benzodiazepínicos, a dependência psicológica e a alteração na dopamina, no núcleo accumbens, podem criar um hábito tão enraizado que a vida sem a erva parece cinza, sem graça e insuportável. E a questão crucial não é apenas a substância isolada, mas a velocidade com que ela sequestra o seu sistema de recompensa e reescreve a arquitetura dos seus neurônios para gritar por mais, e é fascinante notar como a cultura molda nossa percepção de perigo, pois vemos executivos viciados em café sendo elogiados por sua produtividade, enquanto um usuário de cannabis medicinal ainda luta contra estigmas pesados. E alguém dependente de Rivotril muitas vezes sofre em silêncio, com a vergonha de não conseguir lidar com a própria mente. E se olharmos para a farmacocinética, o café atinge o pico plasmático em cerca de 30 minutos a 1 hora. E tem uma meia-vida curta, o que te faz querer mais várias vezes ao dia, criando um ritual de reforço constante. Já o Rivotril tem uma meia-vida longa, o que significa que ele fica no seu corpo por muito tempo, e a dependência se instala de forma sorrateira, porque você não sente a necessidade de redosificar a todo momento no início, mas a tolerância sobe rápido e logo a dose que te acalmava não faz nem cócegas.
e você precisa de mais para não sentir o pânico voltar com força total, e a maconha fumada atinge o cérebro em segundos, o que dá um feedback quase instantâneo de prazer ou relaxamento, e isso é um fator chave para o vício. Pois quanto mais rápido a recompensa chega, depois da ação mais forte, é a conexão neural que diz: faça isso de novo. E é por isso que fumar qualquer coisa é geralmente mais viciante do que ingerir a mesma substância. E quando comparamos os três, estamos falando de mecanismos de ação completamente diferentes, mas com um fim comum, que é a alteração da consciência para evitar o desconforto de estar sóbrio e presente na própria realidade, seja o desconforto do sono e da baixa energia, com o café, o desconforto da ansiedade e do medo com o Rivotril, ou o desconforto do tédio e da dor emocional com a maconha e a ciência, nos mostra que o potencial de abuso varia também de acordo com a genética de cada indivíduo, pois algumas pessoas metabolizam cafeína lentamente e se sentem mal com uma xícara, enquanto outras tomam 1 litro e dormem como bebês da mesma forma que existem pessoas com predisposição genética à psicose ou ansiedade, que podem ter reações adversas graves à maconha, acelerando um processo de dependência por automedicação mal-sucedida, e o Rivotril, sendo uma droga de prescrição, carrega a aura de segurança médica, mas é estatisticamente uma das drogas mais difíceis de largar, superando até mesmo opioides em alguns aspectos da síndrome de abstinência prolongada. E se você acha que está no controle porque só toma um cafezinho, ou só fuma no fim de semana, ou só toma o remédio quando precisa, é hora de reavaliar o que significa controle, quando seu humor, sua capacidade de trabalho e seu sono dependem exclusivamente de uma substância externa para funcionarem de maneira aceitável, e o conceito de vício rápido não é apenas sobre quanto tempo leva para você tremer sem a droga, mas sobre quanto tempo leva para você não conseguir imaginar sua vida sem ela. E nesse quesito, o café é o campeão silencioso, pois a maioria das pessoas começa na adolescência e nunca mais para. Enquanto o Rivotril é o campeão da armadilha química rápida, onde o corpo se adapta em semanas, e a maconha ocupa um lugar complexo, onde o vício comportamental pode se instalar rápido, mas a dependência física demora mais para se manifestar de forma clara, o que engana o usuário, fazendo-o pensar que pode parar quando quiser, até que ele tenta e percebe que não consegue lidar com a irritabilidade e a insônia que surgem. E o interessante é observar como essas 3 substâncias interagem entre si na vida moderna, pois é muito comum vermos o ciclo estimulante sedativo, onde a pessoa se enche de café para acordar e trabalhar. Usa a maconha para relaxar no fim do dia, e quando a ansiedade induzida pelo excesso de cafeína e a paranoia leve do THC se encontram, ela recorre ao Rivotril para apagar, criando um coquetel químico que deixa o sistema nervoso central em um estado de confusão total, sem saber se deve acelerar ou frear, o que leva a um esgotamento crônico e a uma desregulação dos neurotransmissores, que pode levar anos para ser corrigida, e a indústria farmacêutica e alimentícia lucram bilhões com esse ciclo, enquanto a proibição e a regulamentação da cannabis criam um mercado paralelo, sem controle de qualidade, onde você pode estar consumindo algo muito mais nocivo do que a planta original, o que adiciona uma camada extra de risco e potencial de vício. Devido a adulterantes, mas voltando à biologia pura, o que define a rapidez do vício é a intensidade do pico de dopamina e a velocidade com que ele cai, porque o cérebro busca a homeostase e o equilíbrio. E quando você joga a dopamina lá no alto artificialmente, o cérebro responde diminuindo a sensibilidade dos receptores, o que te obriga a usar mais para sentir o mesmo efeito.
E nesse jogo, o Rivotril joga sujo, pois ele não atua diretamente na dopamina como a cocaína, mas ele facilita a ação do GABA, que inibe os neurônios, que inibem a dopamina, resultando num aumento indireto, mas potente de prazer e alívio e a sensação de problemas resolvidos. Que ele traz é extremamente sedutora para quem vive em estado de alerta constante, fazendo com que o cérebro associe o comprimido à sobrevivência muito rapidamente. E já a cafeína bloqueia o sinal de cansaço, mas não remove o cansaço. Então, quando o efeito passa, a fadiga volta com tudo o que te faz correr para a próxima xícara, num ciclo de feedback muito curto e frequente. E a maconha, com seu THC mimetizando a anandamida, a nossa molécula da felicidade interna, se encaixa nos receptores CB1 e causa uma cascata de efeitos que podem variar da euforia ao relaxamento profundo. E essa variabilidade torna o vício mais subjetivo, pois para alguns é a cura do tédio e para outros é o alívio da dor crônica. Mas em todos os casos, a plasticidade neural está sendo alterada e a capacidade do cérebro de gerar prazer por conta própria vai sendo minada pouco a pouco. E é assustador pensar que para muitas pessoas a sobriedade total é um estado desconhecido e assustador, porque desde muito cedo somos ensinados a alterar nossa química para nos adequarmos às demandas do mundo, seja para estudar mais, para ser mais sociável ou para dormir melhor. E essa terceirização da regulação emocional é o cerne da questão sobre o que vicia mais rápido. Pois a substância que resolve o seu problema mais urgente e doloroso será a que te viciará mais rápido. Não importa se é o café, o Rivotril ou a maconha, porque o vício não está apenas na molécula, mas na função que ela desempenha na sua vida e no buraco que ela preenche na sua alma ou na sua química cerebral desbalanceada. E ao analisarmos o potencial de abstinência, que é a prova real da dependência, vemos que a do café causa dor e lentidão, a da maconha causa irritabilidade, ansiedade e sonhos vívidos, e a do Rivotril pode causar tremores, alucinações e convulsões, o que coloca o benzodiazepínico num patamar de periculosidade física muito acima das outras duas. Mas a acessibilidade do café e a aceitação social o tornam o vício mais prevalente e difícil de largar socialmente. Falando porque ninguém te interna numa clínica de reabilitação por tomar 10 expressos por dia, embora isso esteja destruindo sua mucosa gástrica e aumentando sua pressão arterial silenciosamente, enquanto a maconha ainda carrega o peso da ilegalidade em muitos lugares, o que paradoxalmente pode frear o uso em alguns contextos, ou torná-lo um ato de rebeldia que reforça a identidade do usuário, e a busca por essa identidade também é um componente do vício psicológico, onde a pessoa se vê como o maconheiro ou o cara do café. E isso dificulta a mudança de hábito, pois implica numa mudança de quem você é e como você se apresenta ao mundo. E no meio dessa batalha química, o seu cérebro é o campo de batalha onde neurônios estão morrendo ou se reconectando de formas disfuncionais, na busca desesperada por aquele equilíbrio que você roubou dele ao introduzir substâncias exógenas. E a ilusão de que podemos controlar essas interações é o que mantém a indústria do vício girando, seja ela legal ou ilegal. E a pergunta que fica martelando é se somos capazes de viver a experiência humana crua, sem filtros, sem aceleradores e sem freios químicos. Ou se já evoluímos ou involuímos para um estado onde a simbiose com essas moléculas é inevitável e necessária para suportar a modernidade, e se a resposta for que precisamos delas, então qual o preço que estamos dispostos a pagar em termos de saúde mental e física a longo prazo? Porque a conta sempre chega, e no caso do Rivotril, ela chega na forma de demência precoce e perda cognitiva no caso do café,
na forma de ansiedade crônica e distúrbios do sono, e no caso da maconha, na forma de apatia, síndrome amotivacional e possíveis desencadeamentos psiquiátricos em vulneráveis. Então não existe almoço grátis na neuroquímica. E escolher o seu veneno é, na verdade, escolher qual tipo de sofrimento você prefere gerenciar no futuro, enquanto busca o alívio no presente. E essa troca intertemporal é a base de todo comportamento adictivo, onde o eu do futuro é sacrificado pelo bem-estar do eu do agora. E entender isso é o primeiro passo para sair da armadilha, ou pelo menos para escolher suas batalhas com mais sabedoria e consciência dos riscos reais envolvidos, que vão muito além do que a bula do remédio ou o rótulo do café te dizem, e certamente muito além do que o traficante ou o amigo que te ofereceu o baseado sabem explicar. E por isso precisamos descer ainda mais fundo nessa toca do coelho para examinar como cada uma dessas substâncias sequestra mecanismos específicos de sobrevivência do nosso corpo, começando pela análise detalhada do sistema de recompensa e como ele é enganado por essas moléculas impostoras que se passam por neurotransmissores naturais ou forçam a liberação deles em quantidades que a evolução nunca previu que fôssemos capazes de suportar, criando um superestímulo que faz a realidade parecer pálida em comparação. E é essa palidez da vida real que nos empurra de volta para o uso repetido, criando o ciclo que chamamos de vício, mas que na verdade é um aprendizado profundo e equivocado do cérebro sobre o que é importante para a sobrevivência. E nesse contexto, o Rivotril é um mestre em ensinar ao cérebro que a ansiedade é perigosa demais para ser sentida e deve ser aniquilada a qualquer custo, enquanto a maconha ensina que o tédio é insuportável e o café ensina que o descanso é perda de tempo. E assim, vamos moldando uma sociedade de ansiosos insones e dopados que buscam na farmácia ou na biqueira a solução para problemas que são em grande parte causados pelo próprio estilo de vida e pelas substâncias que usamos para mantê-lo. E a ironia é que muitas vezes usamos o café para acordar do efeito do Rivotril e o Rivotril para dormir do efeito do café, e a maconha para tentar sentir alguma coisa no meio desse entorpecimento ou para fugir da realidade dura. E essa tríade se torna um triângulo das bermudas da saúde mental, onde a clareza e a estabilidade desaparecem sem deixar rastros, e recuperar essa estabilidade exige um esforço hercúleo de reeducação do sistema nervoso que muitas vezes precisa de suporte profissional e muita paciência, pois os receptores não brotam de volta da noite para o dia, e a química cerebral é um transatlântico que demora para mudar de curso. Mas quando muda a liberdade de não depender de uma pílula planta ou líquido para se sentir bem, é impagável, mas até chegar lá, o caminho é pavimentado, com recaídas, sintomas de abstinência e muita negociação interna. E é sobre esse processo de captura e libertação que vamos continuar explorando, porque entender o mecanismo é a única arma que temos contra a automação do comportamento que nos transforma em robôs biológicos, programados para buscar a próxima dose, ignorando as consequências a longo prazo. E as perdas afetivas, cognitivas e financeiras que se acumulam pelo caminho, enquanto nos convencemos de que paramos quando quisermos. Uma das maiores mentiras que o cérebro adicto conta para si mesmo para proteger o suprimento da substância de escolha e manter o status quo químico a qualquer custo. E essa mentira é protegida por camadas de racionalização que construímos para não encarar o fato de que o nosso sistema operacional biológico está hackeado e rodando em modo de segurança permanente, porque a tolerância é o mecanismo mais cruel da natureza, onde o corpo luta para manter a estabilidade e começa a devorar os receptores que estão sendo superestimulados.
o que significa que aquela dose de Rivotril que antes te fazia dormir em 10 minutos, agora apenas te deixa levemente sonolento. Ou, pior, te deixa num estado de zumbi acordado, onde você funciona no automático, mas não retém memória alguma do que fez ou falou, criando lacunas na sua autobiografia, que são aterrorizantes quando você para pensar que a vida é feita de memórias, e se você não lembra, você não viveu, e isso é uma forma de morte em vida que os benzodiazepínicos oferecem como efeito colateral aceitável em troca da paz momentânea, enquanto a cafeína opera na outra ponta do espectro da memória, te deixando hiperalerta, mas muitas vezes com uma atenção difusa e fragmentada, onde você faz 10 coisas ao mesmo tempo, mas não termina nenhuma com profundidade real, porque a ansiedade induzida pelo excesso de estimulantes corrói a capacidade de foco profundo e contemplativo, que é onde a verdadeira criatividade reside. E a maconha entra nesse cenário, bagunçando a memória de curto prazo, o que pode parecer irrelevante no momento da brisa, onde tudo é engraçado ou profundo, mas no longo prazo cria uma sensação de tempo perdido, onde semanas se fundem em meses, e você tem a sensação de que a vida está passando rápido demais, porque o seu cérebro não está carimbando as experiências com a nitidez química necessária para que elas se tornem memórias de longo prazo, sólidas, e essa erosão cognitiva é sutil o suficiente para ser ignorada até que você perceba que tem dificuldade em encontrar palavras simples numa conversa, ou esquece o que ia fazer ao entrar num cômodo, o que chamamos de névoa mental, e que muitas vezes tentamos dissipar com mais café, criando mais ansiedade, que tentamos curar com mais maconha ou Rivotril, num ciclo de feedback negativo que exaure as glândulas suprarrenais e esgota os estoques de vitaminas do complexo B e magnésio do corpo, porque metabolizar todas essas substâncias tem um custo metabólico alto que ninguém coloca na ponta do lápis. E falando em custo físico, não podemos ignorar o impacto direto nos órgãos, porque enquanto o Rivotril sobrecarrega o fígado na metabolização e a maconha fumada deposita alcatrão e monóxido de carbono nos pulmões numa taxa que pode ser comparável ou pior que o cigarro, dependendo de como e quanto se fuma. O café é um ácido potente que agride a mucosa estomacal e altera a flora intestinal, que hoje sabemos ser o nosso segundo cérebro e responsável pela produção de grande parte da nossa serotonina. Ou seja, ao destruir o seu intestino com litros de café ácido e açúcar, você está sabotando a própria fábrica de felicidade do seu corpo, o que te deixa mais deprimido e te faz buscar mais estimulantes externos, fechando o ciclo da desgraça fisiológica, e a questão do quem vicia mais rápido ganha uma nova camada quando olhamos para a disponibilidade e o ritual social. Porque o vício em café é reforçado em cada reunião de trabalho, em cada padaria e em cada pausa para o cigarro, tornando impossível esquecer que a droga existe enquanto o Rivotril fica escondido na bolsa ou no criado mudo, envolto num segredo meio envergonhado, mas legitimado pelo carimbo do médico, o que dá uma falsa sensação de segurança, de que se o doutor passou não faz mal, uma falácia que ignorou a crise dos opioides e ignora agora a epidemia de dependência em calmantes que estamos vivendo, onde pessoas não conseguem enfrentar uma reunião ou um voo de avião sem estar quimicamente contidas. E a maconha vive na dualidade entre ser o remédio milagroso para alguns e a porta de entrada para a apatia para outros. E essa inconsistência de efeitos torna o vício na cannabis algo muito traiçoeiro, porque ele não se parece com o vício de filme, onde a pessoa rouba a TV da mãe para comprar droga. Ele se parece mais com um jovem brilhante que aos poucos para de ter ambição, deixa os projetos pela metade e se contenta com o bom o bastante,
porque a dopamina barata do THC já preencheu a cota de satisfação do dia, removendo a fome de conquista que move o ser humano para a frente. E esse contentamento químico é perigoso porque ele rouba o potencial de insatisfação que é necessário para a mudança e evolução pessoal. E se compararmos a crise de abstinência aguda, o Rivotril é o único dos três que pode literalmente matar você. Se você parar de repente, porque o cérebro, num estado de hiperexcitabilidade, sem o freio do GABA, pode entrar em curto-circuito, causando convulsões fatais, o que coloca ele numa categoria de risco de vida que nem a maconha nem o café possuem, pois ninguém morre porque parou de tomar café, embora possa desejar morrer por causa da enxaqueca, e ninguém morre por parar. Com a maconha, embora possa sentir que a realidade é insuportavelmente chata e irritante, mas o risco de morte na retirada coloca os benzodiazepínicos no topo da pirâmide de periculosidade física imediata. E, no entanto, é a droga mais fácil de conseguir numa consulta rápida de 5 minutos, onde o médico mal olha na sua cara e te dá a receita para calar a sua queixa e te tirar do consultório rápido, o que nos leva a refletir sobre como o sistema de saúde muitas vezes atua como um facilitador do vício. Ao invés de tratar a causa raiz da ansiedade ou da insônia, que pode ser falta de exercício, má alimentação, traumas não resolvidos ou simplesmente um estilo de vida insustentável, e ao invés de mudarmos a vida, tomamos a pílula para suportar a vida que temos. E a maconha muitas vezes entra como a automedicação para essa mesma vida insustentável usada para desligar depois de um dia de trabalho alienante. Mas o problema é que ela não resolve a alienação. Ela apenas a torna tolerável. E ao tornar o intolerável tolerável, ela remove a pressão necessária para que você tome uma atitude para mudar de emprego, sair de um relacionamento tóxico ou buscar um propósito maior. E é aí que mora o perigo silencioso da erva, a estagnação confortável, onde anos passam num piscar de olhos envoltos em fumaça e risadas, mas com pouco progresso real na construção de uma vida que vale a pena ser vivida sóbria. E o café atua como o chicote que bate no cavalo cansado, forçando o corpo a produzir energia que não tem, pegando o emprestado do futuro. E quando o futuro chega, a conta é paga com burnout, exaustão crônica e uma desregulação do cortisol que te deixa com gordura abdominal e rosto inchado. Sinais clássicos de estresse crônico alimentado por estimulantes. E é fascinante como defendemos nossas drogas de estimação com unhas e dentes. E se você criticar o café de um viciado, ele vai ficar agressivo. Se criticar a maconha de um usuário, ele vai citar estudos medicinais sobre glaucoma e epilepsia, mesmo que ele use apenas para ficar chapado, vendo desenho animado. E se criticar o Rivotril de um usuário, ele vai entrar em pânico com a ideia de viver sem a sua muleta. E essa defensiva é o próprio vício, falando através da boca da pessoa, racionalizando a dependência como escolha, estilo de vida ou necessidade médica. E a verdade nua e crua é que o cérebro humano não foi desenhado para ser bombardeado diariamente com superestímulos. E quando fazemos isso, alteramos a própria estrutura da nossa personalidade, porque quem você é sob efeito de Rivotril não é quem você é de verdade. É uma versão amortecida e editada de você. Quem você é sob efeito de 5 xícaras de café é uma versão acelerada e ansiosa. E quem você é, sob efeito constante de THC, é uma versão talvez mais relaxada, mas possivelmente mais lenta e desconectada da realidade objetiva. E a busca pela sobriedade não é uma questão moralista de ser careta, mas uma questão de recuperar a posse da própria mente e das próprias emoções para sentir a vida em alta.
Resolução com todas as suas dores e alegrias, sem o filtro embaçado das substâncias, e o processo de desintoxicação revela o quanto estávamos anestesiados, pois as cores voltam a ser mais vivas, as emoções mais intensas e a clareza mental afiada. Mas passar pelo vale da sombra da abstinência exige coragem, porque você vai ter que encarar os demônios que estava tentando afogar com as drogas, e descobrir que eles sabem nadar, e que a única forma de vencê-los é enfrentando-os de cara limpa com terapia. Meditação, exercício e conexão humana real. Coisas que não dão o prazer imediato de tragar um baseado ou engolir um comprimido, mas que constroem uma base sólida de saúde mental que nenhuma pílula pode oferecer. E voltando à pergunta inicial sobre a velocidade do vício, existe um fator chamado ritual, que acelera muito o processo na maconha e no café. O ritual de preparar o café, sentir o cheiro pegar a xícara, ou o ritual de deschavar, a erva bolar o cigarro, acender e passar a bola, cria ancoragens neurológicas poderosas onde o cérebro começa a liberar dopamina, só de ver os objetos relacionados ao uso antes mesmo da substância entrar no corpo, o que torna o hábito muito difícil de quebrar, porque você não é viciado apenas na química, mas na cerimônia, e o Rivotril, por ser um comprimido sem graça, muitas vezes carece desse ritual elaborado, mas compensa isso com a potência bruta da repressão química da ansiedade, criando um vício puramente fisiológico e de evitação da dor, que é extremamente difícil de combater com força de vontade, pois lutar contra o próprio sistema nervoso em pânico é uma batalha injusta e desigual, e por isso o desmame de benzodiazepínicos deve ser sempre lento e acompanhado, enquanto o café pode ser cortado de uma vez. Se você estiver disposto a aguentar 3 dias de inferno, e a maconha exige uma mudança de ambiente e de amizades, muitas vezes, pois o gatilho social é fortíssimo. E se os seus amigos são apenas companheiros de uso, a sua sobriedade vai custar a sua vida. Social, o que é um preço alto que muitos não estão dispostos a pagar e acabam recaindo não pela droga, mas pela solidão. E essa dimensão social do vício é frequentemente ignorada, mas é crucial para entender por que paramos e por que voltamos. E no fim das contas, o que vicia mais rápido é aquilo que preenche o vazio exato que você tem naquele momento da sua vida. Se o seu vazio é de energia e sentido, o café te pega. Se o seu vazio é de paz e silêncio mental, o Rivotril te agarra. E se o seu vazio é de diversão e conexão, o THC te seduz, e a velocidade da queda depende apenas de quão profundo é esse buraco e de quão desesperado você está para parar de sentir o desconforto de ser você mesmo naquele instante. E essa vulnerabilidade é humana e universal. Não julgue o viciado, pois todos somos viciados em algo, seja em substâncias, em aprovação, em telas ou em controle. E entender a mecânica da substância é o primeiro passo para desarmar a armadilha. Mas o segundo passo é entender a mecânica da alma e por que ela dói tanto, a ponto de precisarmos nos entorpecer para continuar existindo. E a ciência explica o como viciamos a biologia, explica o que acontece nos neurônios, mas só a autoanálise honesta explica o porquê começamos e o porquê não conseguimos parar, e enquanto não respondermos a esse porquê, a substância pode mudar. Você pode trocar o álcool pela maconha, a maconha pelo Rivotril, o Rivotril pela comida, mas o buraco continua lá, faminto, esperando a próxima oferta de alívio temporário, que nunca será suficiente para preenchê-lo de verdade. E é nesse ciclo de insatisfação eterna que o vício prospera e lucra, transformando seres humanos potentes em consumidores passivos de felicidade sintética. E a batalha para recuperar a soberania sobre o próprio corpo é a batalha mais importante da nossa geração, bombardeada por todos os lados
com promessas de soluções rápidas para problemas complexos e profundos que exigem tempo, dor e trabalho para serem realmente resolvidos e não apenas mascarados sob uma nuvem de fumaça ou pó químico que se dissolve no sangue, levando embora, junto com a dor, um pedaço da nossa humanidade e da nossa liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha é corroída silenciosamente a cada vez que o seu córtex pré-frontal tenta tomar uma decisão racional de longo prazo, mas é sabotado pelo sistema límbico gritando por recompensa imediata. Porque a neurociência nos mostra que o vício, na verdade, é um aprendizado de sobrevivência corrompido, onde o cérebro passa a acreditar que a substância é tão vital quanto comida ou água. E por isso, a força de vontade falha, porque você não consegue usar força de vontade para parar de sentir fome ou sede, e da mesma forma, não consegue usá-la para desligar o desejo químico que foi gravado a ferro e fogo nos seus circuitos neurais. E quando analisamos o impacto na arquitetura do sono, que é o pilar fundamental da saúde mental, vemos que o café é o grande vilão disfarçado de herói, porque ele destrói a qualidade do sono profundo e REM, onde as memórias são consolidadas, e as toxinas cerebrais, como a beta-amiloide, são lavadas pelo sistema linfático. E ao impedir essa limpeza noturna, a cafeína crônica pode estar acelerando processos neurodegenerativos, que só vão aparecer décadas depois, enquanto você se gaba de dormir apenas 5 horas por noite, sem saber que está acumulando lixo molecular no cérebro. E o Rivotril, por sua vez, induz um sono que não é sono de verdade. É uma anestesia leve, onde as ondas cerebrais não seguem os ciclos naturais restauradores. E por isso, você acorda de ressaca mental, sentindo que não descansou nada, porque quimicamente você não descansou. Você apenas ficou inconsciente, e essa diferença é brutal para a regeneração cognitiva, fazendo com que usuários de longo prazo de benzodiazepínicos apresentem déficits de atenção e memória que podem ser confundidos com demência precoce. E, na verdade, há estudos ligando o uso prolongado desses remédios a um aumento real no risco de Alzheimer, o que deveria ser um alerta vermelho piscante para qualquer um que toma isso como se fosse vitamina. Mas a conveniência de desligar o cérebro fala mais alto do que o medo de um futuro distante, e a maconha também interfere no sono, suprimindo o sono REM, que é onde sonhamos e processamos as emoções do dia. E é por isso que muitos usuários crônicos relatam não sonhar nunca, e quando param, sofrem com o efeito rebote de sonhos vividos e intensos, porque o cérebro está tentando recuperar todo o tempo perdido de processamento emocional que ficou represado. E esse represamento emocional é uma das facetas mais perigosas da cannabis, pois ao invés de lidar com o luto, a tristeza ou a raiva, você fuma para esquecer, e essas emoções não somem. Elas ficam arquivadas no subconsciente, gerando uma pressão interna que se manifesta como ansiedade difusa ou depressão lá na frente quando a fumaça baixa. E você é obrigado a encarar a pilha de sentimentos não digeridos que acumulou ao longo dos anos, vivendo num estado de neutralidade induzida. E a questão de quem vicia mais rápido também passa pela via de administração, pois hoje em dia, com as canetas de óleo concentrado de THC, os famosos VAPs ou DABs, a concentração da substância é assustadoramente alta, chegando a 90% de pureza contra os meros 5 ou 10% da maconha natural de antigamente. E esse aumento de potência muda completamente o jogo do vício, transformando a cannabis de uma erva leve em uma droga de alta potência capaz de induzir tolerância e dependência em velocidades que assustam até os pesquisadores mais experientes, criando casos de psicose induzida e síndrome de hiperêmese canabinoide, onde
O usuário vomita incontrolavelmente, uma condição que era praticamente inexistente décadas atrás. E isso prova que a maconha de hoje não é a maconha do seu avô hippie. E tratar ela como tal é um erro de cálculo perigoso para a saúde pública e para a saúde individual. Principalmente para cérebros em desenvolvimento que ainda estão podando suas conexões neurais até os 25 anos. E introduzir THC nessa fase crítica é como jogar areia nas engrenagens de uma máquina de precisão que está sendo montada, podendo causar alterações permanentes na estrutura da substância branca do cérebro, afetando a conectividade entre as áreas de julgamento e emoção. E o café, apesar de parecer inocente, também molda o cérebro jovem, criando uma dependência da estimulação exógena para sentir motivação, o que pode levar a uma geração que é incapaz de se interessar por qualquer coisa que não seja hiperestimulante, contribuindo para o aumento dos diagnósticos de TDAH e a busca por medicamentos ainda mais fortes, como a Ritalina ou o Venvance, que são primos químicos das anfetaminas. E assim, o café serve como a droga de entrada socialmente aceita para o mundo dos estimulantes farmacêuticos. E o Rivotril atua na ponta oposta, ensinando o jovem a ter medo de sentir qualquer desconforto, criando uma intolerância à frustração, que é devastadora para a vida adulta, onde o desconforto é inevitável e necessário para o crescimento, e ao medicarmos a tristeza normal da adolescência, ou a ansiedade natural das provas escolares, estamos criando adultos frágeis, que desmoronam ao primeiro sinal de adversidade e correm para o frasco de comprimidos em busca de salvação. E esse ciclo de fragilização emocional é o terreno fértil onde o vício cria raízes profundas, porque a pessoa não acredita que tem os recursos internos para lidar com a vida. E essa descrença em si mesmo é o sintoma mais triste da dependência, onde a autoeficácia é destruída e substituída pela fé na substância. E se olharmos para a toxicidade aguda, é muito difícil ter uma overdose fatal de maconha ou café, embora seja possível ter experiências aterrorizantes de taquicardia e paranoia que parecem morte iminente. Mas com o Rivotril, a mistura com álcool, é uma roleta russa que mata milhares de pessoas, todos os anos, por depressão respiratória, onde o cérebro simplesmente esquece de mandar o comando para os pulmões respirarem enquanto você dorme. E essa combinação é extremamente comum, porque o álcool também atua no GABA, potencializando o efeito do remédio de forma exponencial e imprevisível. E muitos usuários fazem essa mistura buscando um barato maior, sem saber que estão flertando com o coma e a morte. E a normalização dessa mistura em festas e encontros sociais mostra o quanto estamos desconectados da realidade biológica dos nossos corpos, tratando químicas complexas como se fossem brinquedos recreativos. E a indústria do entretenimento muitas vezes glamoriza esse estilo de vida rockstar, esquecendo de mostrar a parte dos vômitos, das convulsões e das internações psiquiátricas que vêm depois dos créditos finais. E a recuperação de um vício em benzodiazepínicos é considerada por muitos especialistas como mais difícil do que a de heroína, devido à duração dos sintomas de abstinência que podem persistir por meses ou até anos, num fenômeno chamado de síndrome de abstinência pós-aguda, onde a pessoa sente ondas de ansiedade e sintomas físicos muito tempo depois de ter parado de tomar o remédio, o que leva a recaídas constantes apenas para fazer a dor parar. E o café tem uma recuperação rápida fisicamente, em cerca de uma semana ou duas, os receptores de adenosina se regularizam. Mas o vício psicológico no ritual e na pausa para o café pode durar a vida toda, sendo substituído muitas vezes por comida ou açúcar para compensar a falta da dopamina. E a maconha
tem uma curva de recuperação interessante, onde as primeiras semanas são marcadas por insônia e irritabilidade, mas depois de um mês, a clareza mental começa a voltar de forma impressionante. Porém, o desejo psicológico pode surgir de surpresa meses depois, gatilhado por um cheiro, uma música ou uma situação estressante, testando a determinação do ex-usuário e provando que a memória do vício nunca é totalmente apagada, apenas desativada e precisa de vigilância constante. E quando colocamos na balança qual destrói mais, precisamos definir o que é destruição. Se é a destruição física aguda, o Rivotril ganha. Se é a destruição da qualidade do sono e a ansiedade basal, o café é um forte concorrente. E se é a destruição da motivação e da memória emocional, a maconha tem seu lugar no pódio. Mas a verdadeira destruição é a perda da autonomia. É você ser escravo de uma molécula que dita a hora que você acorda, a hora que você dorme e como você se sente no meio tempo, transformando a sua vida numa série de intervalos entre doses, e essa escravidão é invisível para quem olha de fora, mas pesada como chumbo para quem carrega as correntes, e a sociedade moderna é uma grande facilitadora desses vícios, porque ela exige produtividade de máquina que o café fornece, exige relaxamento instantâneo que a maconha promete e exige que não incomodemos os outros com nossos problemas. O que o Rivotril garante, nos mantendo sedados e conformados, e romper com esse ciclo, é um ato de rebeldia contra o próprio sistema que lucra com a nossa doença e a nossa dependência. E a pergunta que você deve se fazer não é apenas qual vicia mais rápido, mas qual deles eu estou usando para não ter que mudar a minha vida. Porque, no fundo, todas essas substâncias são analgésicos para a dor de viver uma vida que não nos preenche completamente. E a cura real não vem em cápsulas ou cigarros, mas na construção dolorosa e gratificante de uma realidade da qual você não sinta necessidade de escapar a cada 4 horas. E isso envolve reavaliar carreiras, relacionamentos e valores espirituais num processo de desintoxicação que vai muito além do corpo físico e atinge a alma e o propósito de existência. E enquanto não fizermos essa lição de casa coletiva, continuaremos trocando 6 por meia dúzia, pulando de uma droga para outra, numa dança das cadeiras químicas onde a música nunca para e ninguém nunca ganha de verdade. Apenas perdemos tempo, saúde e potencial humano, e é assustador pensar que a maioria das pessoas que você conhece está sob efeito de pelo menos uma dessas 3 substâncias, agora mesmo operando o mundo em estado alterado de consciência, tomando decisões globais e locais baseadas em cérebros que estão ou acelerados demais, ou sedados demais, ou desconectados demais. E isso explica muito sobre o estado caótico das coisas, onde a clareza e a sobriedade são artigos de luxo raríssimos. E se você é uma dessas raras pessoas que consegue navegar a realidade sem muletas químicas, você possui um superpoder, que é a capacidade de sentir e processar o mundo como ele é. E isso te dá uma vantagem evolutiva imensa na tomada de decisões reais e na conexão genuína com os outros. Mas o caminho para chegar lá é solitário, porque a cultura do vamos marcar um café, ou vamos beber algo, ou vamos fumar é a cola social que mantém os grupos unidos, e recusar a substância muitas vezes é visto como recusar a amizade ou a conexão, o que gera isolamento e pressão social para voltar ao uso e manter o vício ativo. Não porque o corpo pede, mas porque a tribo exige, e superar essa pressão tribal é talvez o teste final da maturidade e da independência emocional, onde você escolhe a sua saúde acima da aceitação do grupo e se torna um exemplo vivo de que é possível funcionar e ser feliz sem aditivos.
provando que a farmácia interna do nosso corpo, quando bem calibrada com sono, exercício e alimentação, é capaz de produzir todas as drogas que precisamos nas doses certas e nos momentos certos, sem efeitos colaterais devastadores e sem boletos de cobrança neuroquímica no futuro. Mas chegar nesse nível de calibração exige disciplina e esforço que a pílula mágica promete evitar. E a promessa do atalho é sempre a mentira mais sedutora que o vício nos conta sussurrando que só hoje não tem problema e que amanhã eu paro. Uma frase que tem sido dita por milhões de pessoas ao longo da história, nos momentos finais, antes de perderem o controle total e se entregarem à gravidade do vício que puxa sempre para baixo, para o fundo do poço, onde todas as substâncias se encontram na escuridão da dependência total, onde não importa mais se é café maconha ou Rivotril, o que importa é que sem aquilo eu não sou nada. E reconhecer essa fragilidade é o começo da força real. E talvez a parte mais assustadora não seja o vício químico em si, mas a forma como ele reconfigura a nossa personalidade e as nossas escolhas de vida. Porque quando você vive sob a influência de uma substância, a sua bússola moral e suas prioridades começam a apontar para onde a droga quer e não para onde você quer. E no caso do Rivotril, isso se manifesta numa passividade aterrorizante, onde você aceita situações de abuso no trabalho ou em casa, simplesmente porque está quimicamente incapacitado de sentir a raiva necessária para reagir e mudar o cenário, o que faz com que a droga não seja apenas um calmante, mas um agente de manutenção do sofrimento, permitindo que você suporte o insuportável por anos a fio, perdendo décadas de vida que poderiam ter sido vividas com dignidade e força. E essa paz química é uma mentira branca que contamos para nós mesmos, para não ter que enfrentar o caos da mudança, enquanto a maconha muitas vezes atua como um filtro que deixa a realidade mais palatável e engraçada, o que é ótimo para assistir um filme, mas terrível para perceber que a sua vida está estagnada, porque a insatisfação é o motor do progresso humano. E se você remove a insatisfação artificialmente com THC, você remove a motivação para crescer, estudar ou buscar algo melhor, criando uma bolha de conforto que com o tempo se torna uma prisão de veludo, de onde é difícil sair. Porque o mundo lá fora parece hostil e frio demais, comparado ao abraço quente da brisa, e o café atua como o gerente. Carrasco dentro da sua cabeça, gritando por produtividade e eficiência a qualquer custo, ignorando os sinais de alerta do corpo que pedem descanso e recuperação, levando a uma cultura de workaholic, onde o valor da pessoa é medido pelo quanto ela consegue produzir antes de colapsar. E o café é o combustível dessa máquina desumana, permitindo que trabalhemos horas, além do que nossa biologia permite, criando uma sociedade exausta, mas incapaz de parar e relaxar sem culpa. E essa incapacidade de relaxar, naturalmente, é o que nos leva de volta ao Rivotril ou à maconha. No fim do dia, fechando o ciclo de dependência cruzada, onde uma droga é usada para consertar o estrago da outra. E o corpo fica no meio desse tiroteio químico, tentando desesperadamente manter a homeostase, enquanto bombardeamos nossos receptores com sinais contraditórios de acelera e freia, o que a longo prazo desgasta a plasticidade neural e pode levar a quadros de depressão resistente a tratamento, porque o sistema de recompensa está tão bagunçado que nada natural consegue mais gerar prazer ou interesse, e a vida perde a cor, se tornando uma sucessão de tarefas cinzas intercaladas por picos artificiais de alívio. E é nesse ponto que o vício deixa de ser sobre buscar prazer e passa a ser puramente sobre evitar a dor e o mal-estar da abstinência, o que é um lugar muito sombrio e solitário para se estar. E a sociedade muitas vezes não vê essa dor,
porque o usuário funcional de Rivotril ou café continua indo trabalhar e pagando as contas, mantendo a fachada de normalidade, enquanto por dentro está desmoronando lentamente. E o usuário de maconha muitas vezes se isola em grupos onde o uso é a norma, o que cria uma câmara de eco que valida o hábito e impede a autocrítica necessária para perceber que algo está errado. E quando olhamos para a neuroplasticidade, vemos que o cérebro aprende o vício como se fosse uma habilidade, como tocar piano ou andar de bicicleta. E essas estradas neurais do vício ficam gravadas fisicamente no cérebro e podem ser reativadas mesmo após anos de sobriedade, o que explica por que uma recaída pode acontecer tão rápido e com tanta força. Porque o caminho já está pavimentado e pronto para ser usado novamente. E isso exige uma vigilância eterna e uma mudança profunda no estilo de vida para evitar os gatilhos que acendem essas vias neurais antigas. E essa mudança de estilo de vida é o grande obstáculo, porque exige abandonar velhos amigos, velhos lugares e velhos hábitos que eram a base da identidade da pessoa, e reconstruir uma nova identidade do zero é assustador e doloroso, mas é a única forma de garantir uma liberdade real e duradoura. E se formos comparar o impacto na criatividade, que é uma das funções mais nobres do cérebro humano, vemos que o café pode ajudar na execução de tarefas repetitivas e lógicas, mas pode atrapalhar o pensamento lateral e difuso necessário para a inovação real, porque a ansiedade fecha o foco e impede a mente de vagar livremente, enquanto a maconha é famosa por estimular a criatividade associativa. Mas o problema é que muitas vezes as ideias geniais tidas sob efeito da erva não se sustentam à luz da sobriedade, ou a pessoa não tem a disciplina e a memória de trabalho necessárias para executar a ideia, transformando-a em realidade, o que resulta num cemitério de projetos inacabados e sonhos não realizados. E o Rivotril simplesmente apaga a chama criativa, colocando a mente num estado de sobrevivência básica, onde não há espaço para a imaginação ou a inovação, apenas para a manutenção do status quo e o medo de qualquer coisa nova ou desafiadora. E assim, perdemos potenciais artistas, cientistas e pensadores para a névoa química que promete alívio, mas entrega mediocridade, e a discussão sobre legalização e regulamentação precisa levar em conta não apenas a liberdade individual, mas também os custos de saúde pública, de ter uma população dependente de substâncias para funcionar o dia a dia, porque uma sociedade viciada é uma sociedade fácil de controlar e manipular, pois seus desejos e medos são previsíveis e facilmente explorados pelo marketing e pela política. E a verdadeira revolução seria uma sociedade capaz de enfrentar seus demônios de cara limpa, buscando soluções reais para a dor e o sofrimento, ao invés de anestesias temporárias. E isso começa com a educação emocional, desde a infância, ensinando as crianças a lidar com a frustração, o tédio e a tristeza, sem recorrer a telas açúcar ou pílulas, criando uma base sólida de resiliência, que tornará o vício menos atraente no futuro, porque o vício é sempre uma tentativa de preencher um vazio. E se conseguirmos criar seres humanos mais plenos e conectados consigo mesmos e com os outros, a demanda por essas muletas químicas diminuirá naturalmente, e talvez essa seja a utopia que devemos perseguir. Não a utopia de um mundo sem drogas, mas a utopia de um mundo onde não precisamos delas para suportar a existência e onde a alegria e a paz são estados naturais e acessíveis e não produtos comprados na farmácia ou na esquina. E até lá, cada um de nós trava sua batalha individual contra seus próprios vícios e demônios, tentando encontrar o equilíbrio precário entre o prazer e a dor, a lucidez e o esquecimento numa corda bamba bioquímica,
onde o preço da queda é a nossa própria liberdade e sanidade mental. E a escolha de qual substância usar ou não usar é apenas a ponta do iceberg de uma busca muito mais profunda por significado e alívio, que é inerente à condição humana e que nunca será totalmente resolvida por uma molécula exógena, por mais potente ou sedutora que ela seja, porque a cura real vem de dentro e exige trabalho, coragem e tempo, coisas que nenhuma droga pode oferecer ou substituir. E encarar essa verdade é o primeiro passo para sair da matriz do vício e começar a viver de verdade, sentindo tudo o que há para sentir, sem filtros, sem amortecedores e sem medo da própria intensidade da vida.